Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está começando mais um Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com o cineasta Wesley Gabriel, que é um dos fundadores do coletivo Quinoférico. Wesley, é um prazer recebê-lo na TV Câmara, mesmo que virtualmente. Prazer todo meu. Wesley, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu envolvimento inicial com o cinema, né? Você começou em 2014 por meio do projeto Concom. Conta pra gente como é que foi esse início. Então, eu comecei, antes de fazer cinema, né, eu fazia rap, fazia música, e em 2014, 2013 eu estava começando, né, então eu fiz um som, né, um rap, falando do bairro lá, onde eu moro, onde eu morava, e, e aí a letra, né, o poema, ele foi parar no jornal, que chamava Jornal City em Ação, lá do São Francisco, que é o bairro onde eu morava. E aí eles queriam colocar minha música, né, no jornal. Depois disso, iria se começar um curso de rádio, TV e jornal. Então, e aí eles me chamaram, né, para fazer o curso, e aí eu fiz os três módulos, né, que era um curso de comunicação, e dentro do curso de comunicação tinha as oficinas de rádio, de TV e de jornal. Então eu fiz os três, que era o ciclo básico. Depois, quando você faz esse ciclo, né, básico, você escolheria um para se aprofundar, né, para começar a estudar mais. E aí, no começo, como eu estava na música, né, eu pensei que eu ia para o rádio, né, se comunicar, cantar, falar, apresentar. Eu gostava de rádio também, mas por algum motivo eu quis ir para a TV, assim, porque eu comecei a ver a, o cinema, a comunicação, a TV com outros olhos e foi me encantando. Então eu decidi que ia estudar mais, né, que eu queria aprender mais sobre o audiovisual, né, sobre o cinema, porque eu me expressava com a música. Depois que eu vi que eu conseguiria me expressar praticamente da mesma forma com a câmera, com histórias, e aí eu fui para uma linha mais de audiovisual. E a E partir a do... Desculpa, pode falar. Não, então, a partir do projeto Concom foi o início, né, onde começou. Aí daí eu fui fazer outras coisas, fui estudar, né, montamos o quinoférico. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que surgiu, então, de fazer essas oficinas e fazendo os cursos, como é que você juntou com as pessoas para fazer esse coletivo quinoférico, né? Porque o quinoférico, ele não só usa a região dos Pimentas como assim, um pano de fundo das obras que vocês produzem, mas também as temáticas, as vivências da comunidade que vive ali, né? Isso. Quando a gente pensou quinoférico, né, a gente tinha feito, né, um curso de cinema que teve aqui na cidade. Se não me engano, foi em 2016 o curso, não me lembro a data. Só que aí a gente estava no Concom, né? Estudando no Concom. Antes eu tinha feito um curso no Senac de edição. E aí eu pensei, né, em montar um coletivo que a gente queria participar de um edital. E aí na época eu estava eu, Nelson, o Almi e o Wesley. Chamei os meninos e decidimos criar o Quinoférico. Aí, inicialmente, né, ele se iniciou nesse edital para tentar fomentar oficinas, né, de comunicação e de cinema. Então, só que a gente não passou, mas a gente continuou com o Quinoférico, porque a gente continuou produzindo. Então, a nossa vontade de ensinar era desde o começo do projeto Concom, porque eu venho de projetos sociais, né? Do projeto Concom e do cursinho comunitário Pimentas. Então, no cursinho comunitário Pimentas tinha isso, de você se tá no curso, tá no cursinho estudando, e os próprios alunos virarem professores também, né, compartilhar os seus conhecimentos. E no Concom também, né, você passava o cursinho pro básico, depois pro intermediário para aprofundar, e aí no avançado você começava a dar aula. Então, a gente sempre teve essa linha de educar, né? E isso eu levei depois para as escolas, né? Dei aula de cinema em escolas também, ali no meu bairro, né? No Maria Aparecida Laide. Então a gente sempre teve essa vontade de ensinar, né? De contribuir, né? De espalhar o conhecimento que a gente vem adquirindo com outras pessoas, principalmente nos Pimentas, né? Que é o lugar onde a gente mora e que a gente acredita na transformação lá dentro. E a gente montou E, o
Kinoférico e começou, né, a produzir e começou os cursos. E o Quinoférico, inclusive, com o projeto Portas Abertas, está promovendo uma oficina de cinema gratuita, acho que já é a terceira edição, né, aqui em Guarulhos. Isso, Como é que é isso. para você esse processo também? Você falou que já nas oficinas, quando vocês entravam, faziam as aulas, já tinha esse processo de se tornar o professor, né? Mas como que é isso para você também? Está incentivando outros jovens a talvez trilhar esse mesmo caminho que você? A gente sabe que o audiovisual, o cinema, então, não é um caminho mais fácil, assim, de um jovem, especialmente em regiões mais periféricas, né? Então, como a gente sempre pega um pouco da nossa vivência, né, e tenta ampliar, né, tentar passar um pouco do que a gente vem vivendo e compartilhar com as pessoas, né. É, a gente sempre teve essa vontade nos Pimentas, eu, Nelson, né, Wesley, como a gente desde cedo a gente tá começando a formação, né, a formação de cinema, porque a formação de cinema sempre foi um sonho nosso, né? Então essa terceira edição do projeto Portas Abertas é bem bacana porque ela é uma financiamento de uma emenda parlamentar do deputado Alencar e, e a gente sempre queria fazer esse curso durante um ano, né? Sendo 2 semestres, primeiro semestre e segundo semestre. Então, desse ano a gente conseguiu. Nos outros anos era o mesmo curso, só que com uma duração menor, né? E agora, nessa terceira edição, a gente já incluiu novos professores, né? Então, está sendo bem bacana. E o legal da nossa oficina que a gente sempre estimula é essa formação coletiva, né? Porque é gratuita, os alunos vêm, se formam e eles se juntam. E depois do curso, ou eles formam suas produtoras, ou eles formam seus coletivos, eles continuam a produzir cinema na cidade, né? Que isso que é o importante pós a nossa oficina. E aí depois eles vão estudar outras coisas também, outros cursos, ampliar outras vivências, né? Mas o diferencial que eu acho muito legal é essa junção, né? Alguns deles vêm somar com o Quinoférico, né? Nessa primeira oficina tem duas alunas que participaram e agora elas são membros do Quinoférico, né? Ajuda com a gente. Então, a gente tenta contribuir dessa forma. E eu queria falar um pouquinho do No Rolê agora. Em 2017, você dirigiu o curta No Rolê. Ele foi produzido em 24 horas, né, numa exigência do Gol Filme, Festival de Goiânia. Eu Isso, queria que você contasse. Você ganhou, né, o prêmio de melhor direção, acho que tem um prêmio também de melhor edição, se eu não me isso. engano. É. Fala pra gente como é que foi essa experiência de participar desse festival e esse desafio, né, de fazer um filme, mesmo que seja um curta, em 24 horas. Isso. Eu tinha dirigido um filme que a gente meio que engavetou, né? A gente não lançou o filme assim, por alguns motivos, mas que era o Nas Escuras, e aí a gente já sabia do filme, né? Outros coletivos da cidade já tinham participado no ano anterior, então nesse ano a gente tinha decidido participar também. E ele tinha essas regras, né? Que você tem que produzir o filme em 24 horas, tem que ter um plano que eles escolhem, eles dão um tema e um objeto. Então, tipo assim, você tem que produzir em 24 horas, você tem o tema que eles dão, o tema daquele ano era O Lado Bom da Vida, e o objeto era um livro, tinha que ter um livro dentro do filme, e tinha que ter um plano, que era um plano de detalhe dos olhos. Então, essas eram as regras, e produzir em 24 horas. Que é uma loucura, né? Porque produzir um filme em 24 horas não vou falar impossível porque a gente produziu, né? Mas é muito difícil. Porque você tem que juntar a galera, juntar as pessoas, ter atores, né? Tá todo mundo da mesma vibe de produzir, essa loucura. Porque não é tipo produzir o filme em 24 horas, é tipo escrever, filmar e depois editar e mandar em 24 horas. Então, tipo, quem produz filme sabe que é uma loucura, que é praticamente inviável se fazer isso, né? Principalmente fazer um filme bom, assim, bom, em 24 horas, é um pouco inviável. Mas era um experimento, né? Acredito que um filme 24 horas é um filme de experimentação e de desafio, né? É um festival para você se desafiar. Então a gente estava no Concon, né? Mesma galera, eu, Nelson, o Wesley estava também, tinha uns novos alunos que estavam passando por esse ciclo básico, né, de formação do Concon, então a gente chamou eles para participar do filme, e a gente falou, saiu o tema sai 6 horas, a gente tem que produzir em 24 horas, e a gente está em 24 horas.
Aí eu chamei a galera, todo mundo foi lá para minha casa, a gente comprou algumas coisas para comer, e aí eles lançaram o tema, eu escrevi, né? Eu tive a ideia, escrevi, o Nelson ajudou a escrever, mas ele estava produzindo com polissemia. E aí foi o desafio de filmar. Então a gente passou a madrugada toda filmando, né? A gente quis contar uma história de dois grafiteiros, né? Dois amigos, né? Pinchadores, que saem à noite para curtir um baile à noite. Esse era o enredo. E nessa noite eles pinchavam, né? Nos muros o lado bom da vida com um ponto de interrogação. Só que a gente deu tipo, uma coisa legal que a gente deu uma sorte. A gente já sabia, né? Mas a gente deu uma sorte que nos Pimentas, ali no Tupinambá, tava tendo sound system. E aí aqui a gente é meio doido, né? A gente falou, vamos filmar no sound system. Então a gente pegou a câmera e foi no meio do sound system filmar. Foi uma doideira, mas foi muito legal. E aí a gente conseguiu finalizar o filme. E aí a gente ganhou 2 prêmios, né? Ganhou melhor direção e melhor edição com esse filme. Foi um processo muito bacana. Nosso processo é bem coletivo, né, de produção dos filmes, assim, sempre tem alguém que assume, né, a função, um é diretor, um é fotógrafo, outro é produtor, mas é um processo bem coletivo, assim, todo mundo sabe também fazer um pouquinho de tudo. Isso, é bem rotativo também, né, dependendo do filme que está se produzindo, é bem rotativo. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo, vai curtir aqui um trechinho do No Rolê, mas depois a gente volta conversando um pouquinho mais com Wesley Gabriel, que é um cineasta aqui da cidade de Guarulhos. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o cineasta Wesley Gabriel, também conhecido como WG. Wesley, a gente estava falando um pouquinho desse processo do No Rolê, né? Você falou que é toda uma criação coletiva, você faz parte do coletivo Quinoférico, né? E a cena guarulhense de audiovisual, de cinema, é bastante fértil, né? A gente vê muitas pessoas fazendo cinema aqui na cidade, mas, no geral, os artistas falam também que tem uma dificuldade, até em questão de estrutura para produzir na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê essa realidade de fazer cinema em Guarulhos. Então, é difícil, né? Porque realmente a gente não tem estrutura nenhuma do setor público, né? Do setor privado também. Mas a gente produz, né? A gente tenta produzir de alguma forma. Acho que o cinema que a gente faz ainda é muito... além de ser muito coletivo, né? Ele talvez é um pouco artesanal, assim, de tentar fazer de uma forma com menos estrutura possível, saca? Isso, ano passado, né? Foi ano passado, teve o Aldir Blanc, né? Teve o Aldir Blanc. Agora aprovado ali o Paulo Gustavo, né? Na Câmara, que vai contribuir bastante para a cultura na cidade de Guarulhos, e com audiovisual também, né? Isso vai ajudar muito, assim, acho que vai crescer muito as produções guarulhenses aqui na cidade, que já está crescendo de uma certa forma, né? Tem muitos coletivos produzindo, tem muitos coletivos na cidade produzindo cinema, com filmes muito bons, né? Filmes premiados, e só que a gente precisa, né, de incentivo para produzir, né? Precisa ter leis, precisa ter editais, né? Precisa ter tá fugindo a palavra, mas fugiu a palavra que eu queria falar, mas a gente precisa ter incentivo, né, para conseguir produzir. Sim. Né? Tem uma reivindicação antiga também do audiovisual, que é o prédio na Praça Getúlio Vargas, né, onde funcionaria um centro cultural voltado mesmo a essa questão audiovisual, que hoje está ocupado pela Guarda Civil Municipal, né? Recentemente até teve uma decisão na justiça favorável, mas daí a prefeitura recorreu e ainda está assim, prolongando essa questão. Ocupar um espaço também como aquele é algo que
seria interessante no seu ponto de vista? Você acha que essa é uma luta também que você defende? Completamente, isso é muito importante. E essa reivindicação é de muito tempo. Esse prédio nos prometido desde esse curso de cinema que eu fiz há 6 ou 7 anos atrás. Então, desde aquela época, esse prédio é prometido para o setor cultural, né, para o cinema também. Então, é uma luta antiga, né? Uma luta antiga que a gente está tendo pelo aquele prédio, né, pelo aquele espaço, né? Então, a gente está lutando há muito tempo, né? Muito tempo, reivindicando o prédio, reivindicando o espaço, porque tem muitos produtores na cidade, né? Tem muitos produtores. E eu acho que é um pouco, o cinema especificamente, eu acho que é um pouco esquecido aqui, né? Pelo setor público, na cidade de Guarulhos. Mas... E é algo que é uma área cara também, né? Que por mais que você tenha um avanço tecnológico, você consiga filmar até com celular com uma qualidade boa, mas ainda assim, para fazer um cinema mesmo, você precisa de equipamentos mais caros, luz e locação. É um processo bem mais complicado do que outras artes, talvez, né? Exatamente. Assim, fazer cinema é caro, né? De uma certa forma. Dá para se fazer, né? Hoje em dia a gente consegue fazer um filme com celular, né? Mas dependendo da produção você precisa, sabe? Você precisa de ter investimento de alguma forma, né, para se produzir. Precisa ter políticas públicas. Essa palavra que eu estava tentando procurar, quando você me perguntou da outra vez, que eu estava querendo dizer, era políticas públicas. Tem que ter políticas públicas para o setor audiovisual, que tem em outros lugares, tipo em São Paulo tem bastante, muito, né, para o audiovisual. Minas também tem. Agora eu não sei, né, como que tá, né, com o desmanche da cultura, né, nesses 3 anos, né, desde que entrou um novo presidente, né? Então, eu não sei como que tá em outros estados, assim, mas tem estados que o cinema é bem valorizado, sabe? Então, Guarulhos também teria que ser, né? Guarulhos é uma metrópole, né? A segunda maior cidade de São Paulo. Então, a gente tinha que ter mais um incentivo, né? Sim, não só para o cinema, mas para a cultura em geral, né? Para a cultura em geral, né? Para o teatro, para artes plásticas, para música, para literatura, né? Cultura em geral tem que ter, né? E a gente só tem o Fucultura aqui na cidade, né? Que é uma verba muito pequena, né? Distribuído para toda a arte da cidade, né? E se pensar em fazer um filme, né? Mesmo que seja um curta, tipo, com a verba que é destinada para a cultura em geral, na cidade de Guarulhos, é um pouco difícil, né? Então, depende do projeto. Wesley, você participou, acho que no ano passado também, do Festival Filme Possível, que fez exibições online de filmes guarulhenses, teve assim... Também teve um concurso, né, de curtas, você participou com o Fusca Azul. Queria que você contasse um pouquinho de ter participado, né? Eu acho que essa iniciativa teve até apoio da Lei Aldir Blanc também. Conta pra gente como é que foi. Pô, foi muito legal, porque, tipo assim, aqui na cidade de Guarulhos, a gente tem a Mostra de Cinema Guarulhense, né, que é um espaço para exibição de filmes realizados na cidade de Guarulhos. Se não me engano, a última, acho que foi a sexto ano que eles realizam, né, se eu não me engano, né, não me falha a memória. Todo ano tem um filme, né, do Quinoférico, né, esses últimos anos foram filmes de oficina, né, que a gente realizou em oficina, mas é uma amostra, né, ele não tem um sentido, né, competitivo, assim, de um filme competir com o outro. É uma amostra, a gente assiste e a gente debate os filmes. No Festival Filme Possível, já é um festival de um caráter competitivo, né? Mesmo que a gente não se compete entre si, assim, pelo menos eu não consigo ver, né, um lance de competição, mas era um filme que tem premiação. Então a gente era um filme guarulhense, né, de todos os amigos, né, tipo, todos os filmes são de amigos nossos,
e teve a premiação. E eu acho muito legal, muito importante a iniciativa, porque eu acho que um festival de cinema, ele aumenta, ele aumenta assim, a produção, saca? A produção, a exibição, onde as pessoas vêm para assistir, é que foi em um formato online, né? Mas um festival de cinema, ele aumenta o turismo na cidade, né? Vem pessoas de Forma público também, né? As pessoas acabam conhecendo. Exatamente, é fundamental, assim. Então, tipo, é muito importante ter um festival de cinema em Guarulhos, assim. Eu pego mesmo pelos outros festivais, né, de cinema que tem no Brasil, né, tem o Festival de Gramado, tem o Festival do Rio, né, festivais internacionais. Então, tipo, as pessoas vão assistir os filmes, né, e é super importante, assim. Então, tipo, foi o Guilherme, né, o amigo nosso, que é o idealizador, né, do filme possível, e é incrível, assim, tipo, é uma iniciativa que tinha que ter na cidade, saca? E aí eu participei com o Sazu, que foi um filme que a gente fez também. O Quinoférico, ele não é um filme do Quinoférico, né? É um filme de uma oficina que eu realizei lá em São Paulo, lá no Jabaquara, do inovação, do coletivo Inovação. E aí, como a gente filmou aqui nos Pimentas, o Quinoférico meio que te ajudou, né? Teve a contribuição, né, dos membros do Quinoférico. Então a gente filmou aqui na Quebrada, com a Quebrada como plano de fundo, né? E aí eu coloquei o filme lá no festival também para concorrer, né? Conta um pouquinho a história do filme. É uma história de vingança, assim, basicamente. É uma história de um menino preto, né, que está se descobrindo a sua orientação sexual, né, sua sexualidade, e, e é vítima de perseguição por um grupo meio não nazista, assim, né, meio escroto, assim, no bairro, né, e aí quando ele volta para casa, o irmão dele quer meio que se vingar, né, do que o irmão fez, assim. Ai, Bequinho do caralho! Segura ele pra mim aí! Segura ele, segura ele! Segura esse viado! Filha da puta! Esse neguinho do caralho! Só que eu pensei a história como uma forma de é um filme violento, assim, né? Um filme que tem um cara violento. E eu pensei no personagem que é o personagem principal, que é o Patrick, de um menino que é meio indefeso e tá no meio de toda a violência que a gente vive diariamente. Então, tipo, ele sofre uma certa violência na rua, né? Dentro de casa, de uma certa forma. Ele não faz parte desse mundo, né? Desse local, mas de alguma forma ele é obrigatoriamente inserido, né? Nesse universo, né? Que ele não quer fazer parte. Então o filme ele tenta lidar um pouco com isso, né? Eu escrevi o personagem como ele ele meio que ou se transforma ou não se transforma, né, naquilo que ele não queria ser, assim, saca? Por isso que praticamente ele não fala o filme todo, né? Ele só fala no final, que é meio que eu penso assim que a gente meio que se vende um pouco das violências que a gente tem, né, no dia a dia, assim. Mas também foi um filme de oficina, assim, a gente tava experimentando bastante coisa, sabe, nessa época, um filme de 3, 4 anos atrás,
Então, eu estava começando a dirigir também, estava aprendendo também. Então, hoje eu não sei se eu faria o mesmo filme da forma que eu fiz, né? Não sei se eu discutiria as mesmas coisas da forma que eu tentei discutir, né? E hoje, o que você tem de mais recente? Agora a gente sabe que a pandemia afetou muito todo mundo, especialmente o setor da cultura. Você também está nesse processo aí de mudança. O que você tem feito mais recente? O que você está produzindo agora? O que você almeja aí para o futuro também? Agora eu acabei de filmar com um amigo meu, né? O Fábio Rodrigo, que é um diretor que mora em Itaquá, mas é um diretor bem conhecido, assim. Ele tem filmes incríveis, assim, um diretor premiado em grandes festivais de cinema do Brasil. E aí a gente, com o Aldir Blanc, né, do ano retrasado, e a gente filmou ano passado, eu chamei ele, né, pra gente fazer um filme junto aqui em Guarulhos, e aí a gente foi aprovado e a gente rodou o Contando Aviões, né. E aí foi um processo muito bacana, assim, porque, tipo, a gente ganhou um edital, tipo, foi o primeiro edital que a gente ganhou aqui do Quinoférico, né? O primeiro edital que a gente ganhou, e a gente tinha 50 mil para realizar o filme, assim, né? Um curta. E aí eu dirigi, eu produzi o filme também, né? E aí que tá, né? Nesse processo desse filme, que eu tive a noção de que 50 mil reais que a gente pegou para produzir o filme é pouco dinheiro, sabe? Pelo tamanho do projeto, que o projeto era. Era um projeto muito grande para esse tipo de verba. A gente conseguiu, a gente realizou o projeto deu certo, né? Só que a gente pagou o mínimo para todo mundo, assim, né? A gente teria que ter pagado mais, assim, né? Tentar valorizar melhor os profissionais que trabalharam no filme. Mas quando a gente orçou, assim, certinho, a gente viu que o dinheiro era o mínimo, assim, produzir. Mas rolou, deu tudo certo, o filme tá finalizado, a gente finalizou o filme no final de 2021, né? Entrando em 2022, a gente finalizou, e agora a gente vai colocar o filme em festivais, né? A gente está tentando uma estreia internacional do filme, e é um filme que vocês vão poder ver mais pra frente, assim, é um filme bem bonito, né? Muito bem filmado, assim, o Fábio, ele é um grande diretor, assim, entende muito, assim, a gente aprendeu bastante com ele. Ele é um dos professores também da oficina, né, de cinema que a gente realiza aqui, que é a oficina do Quinoférico. E a oficina, a maior parte dos professores são de Guarulhos, né? Parceiros nossos aqui, educadores cineastas da cidade. Então esse foi o último filme que a gente realizou também. A gente filmou um filme do Rubens Melo também, que é um outro diretor aqui da cidade, o Guarulhos. A gente fez o longa dele, né, o primeiro longa dele. Eu dirigi a fotografia junto com o Nelson no longa. No Contando Aviões eu dirigi a fotografia junto com o Will, o William Gomes. E esse foi as últimas produções assim que eu tenho realizado no Brasil. Legal, Wesley, nosso tempo já está super esgotado, mas então a gente fica no aguardo aí de Cantando Aviões. Queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui na TV Câmara. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar de cinema, falar sobre a cidade de Guarulhos, né? Poder falar sobre o bairro, sobre as atividades que a gente desenvolve, né? No bairro e na cidade. Então, esse espaço para falar sobre as nossas obras, né? A nossa luta é super importante. Então, eu que agradeço vocês. Obrigada. Então, esse foi o ponto de vista de hoje com o cineasta Wesley Gabriel, também conhecido como WG. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.